Salve, salve, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Cláudio Luiz Caivano, ao programa Arena da Verdade, transmitido todas as quartas-feiras, às 21 horas no meu canal. E vocês já sabem, já conhecem a origem do programa e sabem que a partir de um determinado momento eu passei a fazer entrevistas com as pessoas. Mas especificamente, não estava marcado para esta quarta-feira, vocês vão estar assistindo no dia 17 de novembro, às 21 horas. Provavelmente eu estou aí no chat interagindo com vocês online, just in time. Mas estou gravando esse programa, hoje é terça-feira, 16 de novembro, um dia antes, exatamente às 17h31 da tarde, para poder adequar a minha agenda com a agenda do professor de História, né, graduado em licenciatura de História e pastor, Eguinaldo Hélio de Souza. Então, ele vem contribuir, nós vamos fazer uma mistura aqui. O episódio 2 daquele meu programa, Nazismo é de Direita? A pergunta retórica, no meu ponto de vista, para isso, para tentar chegar a uma conclusão. Eu tive a grata surpresa, satisfação de, através do Lado B, lá aquele projeto do José Carlos Bernardi, do Major Aldrin, que nos convidaram ali para ser âncoras de alguns programas. Eu tive a grata satisfação de conhecer o professor, pastor Eguinaldo Hélio de Souza, e estou trazendo-o aqui para enriquecer ainda mais esse programa. Aliás, dar base científica, por que não dizer, ao meu programa. Então, vou chamá-lo para cá para a gente começar imediatamente. Salve, professor, pastor ou pastor-professor Eguinaldo Hélio de Souza. Seja muito bem-vindo ao meu canal e ao programa Arena da Verdade. Muito feliz de estar aqui, Cláudio. É muito especial mesmo. Queria agradecer esse convite e dizer assim que professor, fiquei muito honrado, né? Fiquei honrado assim dessa possibilidade. A gente está conversando e falando sobre esse assunto que é, assim, pelo que a gente vai ver, é muito importante definir, né? É muito importante definir. Sim. Eu esqueci de falar sobre o senhor. Eu vou aproveitar para fazer uma entrevista, perguntar coisas sobre o senhor. Eu procuro excluir, nesse programa Arena da Verdade, eu procuro excluir aquela parte política, né, que a gente já vê todo dia, é massacrado, a gente faz análise política todos os dias, não só no meu canal, como lá no Lado B, etc., né, tenta levar a notícia para o brasileiro. Então, aqui eu tento sair um pouco fora. Eu esqueci de falar que o senhor também é escritor, e não é só escritor de uma obra única, não, né, professor e pastor? Eu queria que o senhor falasse das suas obras e aproveita, faz seu merchan, como é que as pessoas que quiserem, que se interessarem, porque eu tenho, hoje, obviamente, a gente está gravando, mas eu tenho alguns espectadores que já são muito cultos nessa área, né, conhecem bastante de história e com certeza podem se interessar em adquirir sua obra, e o senhor já fala como é que eles podem fazer para adquiri-la. Eu vou dizer assim que assim, já assisti a live anterior sobre esse tema, gostei muito e gostei da participação também, achei assim, muito rico, né? Muita gente verdadeiramente conhecedora. E eu assim, eu sou pastor e também sou professor de teologia, de história da igreja, de história de Israel, e faço palestra de vários assuntos. Nessa caminhada toda, eu sempre fui assim, muito apaixonado por escrever. Então, eu tenho cerca de 10 obras publicadas de temas diferentes, né? Eu tenho aqui, essa aqui é o Marxismo Selvagem, que inclusive já estou te devendo de presente, né? Vou mandar. Obrigado. Aqui, e é um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, que é o que a gente está vivendo hoje. E semana que vem já sai digamos assim, a sequência, né? Que é o Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia, que é uma obra mais densa, já lança um olhar mais teológico sobre a questão do marxismo, né? Aqui tem um livro de Israel, o Povo Escolhido, tem bastante de história aqui, né? Bastante de história, mas também tem outros focos de Israel. Tem um livro que eu já falei também, quero te dar de presente, que é a Epopeia Vicentina, que é a história da minha cidade, São Vicente. Verdade. Escrita em versos, são 4.200 versos contando a história de São Vicente, algumas coisas em prosa, para estar explicando lá, mas é um presente. E aí tem livros de outros temas também. Se tiver outras oportunidades, a gente vai falando aqui, né? E como que as pessoas compram, adquirem as obras, professor? Então, olha só, eu tenho o meu trabalho chama-se Missão Atenas. Missão Atenas se origina de uma passagem bíblica onde o apóstolo Paulo,
ali em Atos 17, ele vai para Atenas e ali é um encontro da cosmovisão bíblica com a cosmovisão greco-romana ali, né? Então, assim, a ponte que ele faz, a maneira como ele lida, essa é mais ou menos o foco do trabalho. Então, eu tenho um site chamado Missão Atenas, né? O site tem vários assuntos lá. Tem um canal também no YouTube chamado Missão Atenas. E tem uma loja chamada lojamissãoatenas.com.br. Então, já Então, se vou quem colocar quiser na aí, tela para o entra pessoal. lá na lojamissãoatenas.com.br. E aí a pessoa pode adquirir todos esses livros lá, conhecer o meu trabalho lá, né? E até mesmo direto comigo também, Caio. Não tenho nenhum problema da pessoa Do entrar jeito que comigo. está aparecendo para nós aqui, É né, isso pastor? aí, Ó, perfeito. lojamissãoatenas.com.br. Então lá ele Perfeito. procura. Eu vou deixar na tela enquanto estamos aqui. Se a gente tiver outra coisa, a gente põe. Se você quiser depois colocar, aí tá nas redes sociais, eu estou lá no Instagram, como Egnaldo Vamos pôr Hélio. já. Vamos lá. E Egnaldo Hélio é meio complicado, porque esse nome Egnaldo dá muita confusão para mim, né? É, Arroba Egnaldo Hélio, o senhor está lá? Arroba Egnaldo Hélio. Então vamos pôr também aqui para o pessoal que quiser entrar. Arroba E não tem eu não tenho, eu ia dizer assim, que eu não tenho nenhum problema também se a pessoa quiser entrar em contato comigo por WhatsApp. Não tem, para mim não tem. Isso mesmo. Egnaldo Hélio. E esse Egnaldo Hélio você me acha no Facebook também, né? Então, nós podemos deixar as duas vias, quer dizer, se a pessoa se interessar pelas obras, pode visitar lá, daqui a pouco eu volto o site da loja aí, ou pode procurá-lo nas redes sociais, e obviamente o senhor vai indicar como é que ele adquire, né? E professor, aproveitando que o senhor falou, eu sou de Santos e escreveu essa obra, uma Odisseia Vicentina, é isso? Epopeia Vicentina. Uma epopeia vicentina, porque o senhor é de lá, o senhor me falou nos bastidores, o senhor nasceu em São Vicente e está aqui próximo, não chega a ser grande São Paulo, mas está aqui próximo, né? São Roque é muito perto, menos de 64 quilômetros, né? No separam. Na verdade, estou antes de São Roque, estou em Araçariguama. É que Araçariguama ninguém conhece. Então, mas é aqui. O pior é que a gente o senhor foi procurar a paz do campo, então, professor. O pior é que a gente vivia isso com São Vicente, que você fala, onde você mora? São Vicente, onde fica? Do lado de Santos. Tá. Aí todo mundo conhece. Mas foi a primeira cidade devidamente fundada no Brasil, não é isso? Isso. Não é qualquer coisa, né? Não, inclusive, eu brinco assim, né, que tem a epopeia vicentina, e eu falo assim, só existe duas cidades do mundo que tem uma epopeia. É Roma, né, Sim. Né, com Virgílio lá, e São Vicente, com a epopeia vicentina, né? A Eneida e a epopeia vicentina. Mas assim, sempre fui muito apaixonado por história. Claro que você acaba adotando alguns períodos que você gosta mais, né, de estudar, e nasceu esse livro aí contando um pouco da história da cidade lá. Perfeito. E o fato desse apreço, obviamente, por história é que o levou a ser pastor, ou foi o contrário, pastor, professor? Na verdade, assim, a minha paixão, vou falar assim, por onde entra a minha paixão. Eu já era cristão, com 15 anos, foi quando eu fui para a igreja, e uma das coisas assim, que me apaixonou por história foi quando eu li, quase sem querer, o livro de Heródoto. Abri o livro de Heródoto e lá estava a história de Ciro o Grande. E na história do Ciro o Grande, quando eu começo a ler, a narrativa do Heródoto é muito maravilhosa, muito interessante, muito curiosa. E aquilo me chamou a atenção por quê? Porque a Bíblia, ela não só tem uma parte histórica, que fala bastante do Ciro, como ela também tem outra parte, que é das profecias, que falam sobre ele. Então, aquilo me chamou muito a atenção. E o que aconteceu? Eu vi essa conexão que existia entre as escrituras e a história. Sim. E a partir dali começou uma paixão que não parou mais. Era uma paixão muito forte, assim, de ler o livro de Heródoto todo, com 18 anos, e começar a ler. Eu lembro que tinha uma coleçãozinha pequena era uma revista chamada Semanário, e eu peguei aquilo, eu comprei todos, ia procurando todos e lendo todos, e lia, relia. Quando eu fui dar aula de história, inclusive, não tinha ainda nem essa licenciatura, mas eu já amava tanto e conhecia tanto que eu dei aula na maior tranquilidade, tinha feito jornalismo, tá? Então aquilo foi muito fácil. Eu sempre tive essa paixão forte por história e essa conexão com as escrituras.
que, aliás, as pessoas não sabem, mas se você pega a Bíblia, boa parte dela é história, ou seja, o que aconteceu ali aconteceu dentro da história. Então, conhecer o contexto histórico é quase essencial para você entender o texto ali, né? Não tem como fugir. É uma pena que a matéria bíblica tenha sido muito confundida, justamente sob esse aspecto que o senhor acabou de trazer para nós, tenha sido muito confundida somente como um livro religioso, né? A base de uma religião, da religião judaico-cristã, e não seja entendido como um balizador do contexto histórico da humanidade. É uma pena isso, né? É uma pena. As pessoas não conseguem, às vezes, discernir as coisas, né? O que você tem de conhecimento, fala assim, para você entender o que está ali, você vai ter que ir atrás de conhecimento histórico, arqueológico, geográfico, né? Uma das coisas que eu gosto de dizer assim, Caivano, é que, tomando como a gente entende na teologia, né? A revelação bíblica, ela se faz no tempo e no espaço. Então, a gente fala que a fé cristã ela é uma fé histórica. Por que é uma fé histórica? Porque ela se baliza em coisas que aconteceram no tempo e no espaço. Então, por exemplo, você lê a Bíblia, e eu vou falar assim, quem lê fica às vezes nervoso, que tem muita referência geográfica, mas muita, assim. Tem capítulo que é só referência geográfica. Então, ou então só referência aquelas genealogias longas. Então, às vezes as pessoas não entendem o valor daquilo. Mas aquilo é o quê? É história, são pessoas concretas, em lugares concretos, em eventos concretos. Né? Tem todas as suas discussões aí, mas está dentro de um contexto real. Né? Então, não tem lá uma cidade ou um povo que não existiu. Então, como eu fiz aqui a citação de Ciro. Né? Então, tem 2, 3 livros lá que fazem citação de Ciro. Bom, Ciro não é um ser de outro planeta. O Ciro foi o governante do Império Medo-Persa, em um determinado período da história, em uma determinada região geográfica. Então, conhecer o que está ali, você está se conectando com a história da humanidade, você tem uma série de riquezas nisso aí, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E eu ia lhe perguntar uma outra vertente em relação ao que o senhor estava falando, mas o senhor falou de Ciro, eu fiquei pensando, Ciro foi pai de Carlos, que por sua vez foi pai de Alexandre o Grande, ou eu estou confundindo a história? Não. O Ciro, ele é anterior, ele cria um império anterior ao Alexandre o Grande, né? Então, ele cria perfeito. O Império Medo-Persa. O império dele vai ser futuramente vencido por Alexandre o Grande. Então, perfeito. Então foi essa confusão. Mas o Alexandre o Grande era filho de Carlos... Era Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia. E eu tenho muito apreço, guardadas as proporções, evidentemente, me perdoe aí, porque, obviamente, foi um tirano também, né? A gente não pode ter muito apreço à tirania. Mas Alexandre o Grande foi precedido, né? Ou seja, o seu professor era ninguém mais, ninguém menos do que Aristóteles, né? E eu sou um apreciador de filosofia, estudo dentro de um contexto bem leve, assim, né? Não me aprofundo demais, mas leio Aristóteles, tenho muito apreço, gosto da obra de Platão, aquela mais tradicional que todo advogado deveria ler, pelo menos, né? A República. Nós temos ali muitos ensinamentos de Sócrates, que para mim é talvez, se não o maior, um dos maiores filósofos que a gente deva fazer referência. Por isso que eu acabei me perdendo na pergunta, mas a gente... Agora, nisso tudo que você está falando aí, a gente já pega uma coisa, né? Que nós temos, nossa civilização ocidental tem um fundamento, e o fundamento dela está nessa filosofia grega, está nesse pensamento grego. Assim como está no direito romano, você sabe mais do que eu, né? E como também está em todo esse fundamento das escrituras judaico-cristã. Então, o que a gente hoje tem dentro dessa guerra cultural é uma tentativa realmente real de derrubar, né, toda essa coisa boa, sólida e maravilhosa que foi aí. Que não é perfeito, que nada é perfeito. Mas é mais ou menos assim, eu falo assim que que eu coloco como uma espécie de religião política, né, que é a fé marxista, ela quer que a gente troque algo que deu certo, algo sólido e fundamentado, por
por uma utopia, né? Por uma coisa que ela diz que vai ser melhor. Não sabe como é que vai ser melhor, mas... Não sei o que é, só sei que vai ser. Pô, vai ser melhor. A gente quebra tudo isso aí, faz de novo, vai ser legal, vai ser bom. Aí depois, quando você está na ruína, aí isso aí não deu certo, né? Não deu certo que a gente não tentou direito, que alguém, desculpa, tem que tentar de novo. Toda vez que alguém fala isso, professor, eu lembro daquele filme nacional O Alto da Compadecida, que o Nastergaile faz aquele personagem que ele fala assim, não sei, só sei... Não, é o outro, né? Na verdade, o Celto Mello fala, não sei, só sei que foi assim. É mais ou menos o socialismo. Não sei, mas vai dar certo. Não sei, mas vai ser isso aí, né? É por aí. Eu lembrei a pergunta, professor. O senhor escreveu essa obra aí sobre Israel, né? O povo escolhido. E o senhor já teve a oportunidade de ir até lá, de conhecer? E se teve, o senhor conseguiu fazer referências? Como é que o senhor se sentiu fazendo referências, como a gente conversava agora, da Bíblia, né? Porque como o senhor disse, faz uma referência no tempo e espaço, como é que era o contexto político, ideológico daquele momento, e de repente você estar lá e visitar aquele lugar que está nas Escrituras. Eu estive lá em 2015, né, com a minha esposa. Que legal. Eu falo assim, é uma experiência assim muito maravilhosa, porque não só já tem, né, o tempo lendo a Bíblia, mas também dando aula e palestras sobre Israel. Agora, quando você vai lá, é assim, você está no lugar onde as coisas aconteceram, né? Aquilo é muito forte. Inclusive, no meu site, missãoatenas.com.br, quem quiser ir lá visitar, tem 4 abas. Eu vou pôr de novo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui aí é a loja. Aí é a loja, mas fora a loja tem um site. Fora a loja tem o site, é só tirar o loja da frente, então. Pronto, né? Perfeito. O canal é a mesma coisa, né? Tá. E assim, lá no site tem uma aba, e na aba a aba chama Últimas Coisas. Tem uma editoria que é Israel. E lá eu escrevi um texto quando eu fui chamar de Israel Primeira Impressão. Então, assim, realmente eu me emocionei escrevendo e descrevendo as coisas lá. Digo assim, que se tivesse a oportunidade de eu voltar lá, iria sem nenhum problema. É um lugar assim muito maravilhoso de estar, um lugar muito maravilhoso de ficar. É bom, muito bom. Então, é o impacto, né? É aquilo assim, porque eu falo assim, que é rico, a gente às vezes critica até, a gente não gosta, assim, critica às vezes alguma mistificação que as pessoas fazem. Mas esse aspecto de eu estou no lugar onde tudo aquilo que eu leio aconteceu, né? É uma outra... assim, uma coisa indescritível, né? Só você indo lá para você experimentar. Até lhe fazendo uma provocação no bom sentido, pastor, o povo escolhido, né? Eles viveram aí gerações e gerações até chegar na Terra Prometida, sendo o povo escolhido. E essa Terra Prometida só foi reconhecida e entregue a eles após a Segunda Guerra Mundial, que é o assunto que a gente, né, que nos trouxe, que nos uniu, que promoveu esse nossa interatividade aqui, ainda que remota, mas em breve estaremos juntos, se Deus quiser. E por que o senhor acredita que tenha levado tanto tempo para que isso tenha sido efetivo? Eles precisaram passar por mais aquela aprovação, pelo menos parte deles, né? No Holocausto e todo aquele sofrimento, e ser segregado, que eu também já vou aproveitar para fazer um link com o que está acontecendo agora. Por que, na sua visão, já que o senhor escreveu o livro intitulado Israel, o Povo Escolhido, por que eles tiveram que passar por isso para, enfim, só em 47 serem reconhecidos como nação? Vou falar assim que essa resposta envolveria muitas questões. Né? Não, claro, sem dúvida. Muitas questões, inclusive questões teológicas, tudo. Essa é uma área assim, que eu trabalho bastante, palestro, faço seminários, tenho cursos, inclusive, nessa área. Mas eu diria assim, olhando na perspectiva, há um projeto de Deus dentro da história. E eu, inclusive, digo assim, que para a gente entender que a história não é uma série de acontecimentos aleatórios, sem qualquer foco, Israel é essencial. Conhecer esse aspecto do povo judeu é essencial. Por quê? Porque eles, se você lê, e aí olha o negócio curioso aqui, Caivano, se você lê os 5 primeiros livros da Bíblia,
né, que foram escritos lá por Moisés, lá no começo, lá já estava escrito que eles seriam espalhados entre as nações, caso eles não tivessem realmente uma fidelidade a Deus. Eles seriam espalhados. Mas quando eles estivessem espalhados, e lá onde eles foram espalhados, eles se arrependessem, eles tornariam a ser colocados de volta na sua terra. Né? Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque, inclusive, fala qual seria, está escrito lá, o que aconteceria nesse período de que eles estariam dispersos. Assim, para resumir, fala duas coisas. Uma, que aonde eles fossem, eles sofreriam aflições. E outra, que a terra deles ia ser assolada. Então, se você pegar esse período longo, que a gente fala, no ano 70 depois de Cristo, é quando os romanos destroem Jerusalém e o templo, e eles são espalhados, né? Eles não têm mais um lugar deles para chamar de deles. Então, eles vão ser espalhados aí por um período longo, como você disse, quase 2000 anos aí, e sofrem. O holocausto aqui, que a gente vai entrar nele, né? Começar a entrar nisso, é só, digamos assim, o ponto culminante de um processo de antissemitismo, né? Que está em toda a história, não só cristã, muçulmana, onde eles foram, você tinha isso. E isso está escrito lá que ia acontecer, por causa da atitude deles. Então, assim, digamos que há uma didática divina, uma disciplina divina sobre eles. E tudo, assim, se a gente pensar, tudo tem um tempo, e aqui eu vi a sua live, muito, muito boa, a live sobre o nazismo lá, essa parte histórica. Obrigado, eu diria, obrigado, professor. O que às vezes eu acho que falta, né? Por isso que eu falo assim, uma coisa que eu acho que falta. O historiador, até porque ele vai buscar ter o seu objetivo. Então, ele vai excluir, digamos assim, o fator divino. Numa pesquisa histórica, não tem um Deus guiando a história. Mas vamos falar assim, e se ele estiver errado? Se realmente tem um Deus guiando a história? Entendeu? Então, aí é onde entra assim, porque se você for olhar bem, pensa comigo, Caivano, é meio irracional essa coisa do Hitler de querer acabar com os judeus. Era irracional. Já foram dadas, assim, muitas razões, né? Foram criadas explicações, né? Explicações, já foram dadas explicações. A mais engraçada que eu acho, assim, é uma que diz assim que teve disse que ele não gostava nem de judeu nem de militar, porque teve um militar judeu que tomou a namorada dele. Ele ficou com raiva e mandou matar aquele judeu. Essa eu não conheço. Eu não vou interrompê-lo agora, né? Mas depois eu vou voltar numa história que eu soube dele. Então, assim, eu vou assim, para não se alongar nisso. Um fator é Deus, há um Deus guiando ali a história. Então, você vê assim que o objetivo do Hitler, você tem ali a solução final do Himmler, a partir de 41, era, de fato, exterminar, você acabar com a raça judaica, né? Esse era o objetivo. Inclusive, o Mein Kampf, ele já falava isso. Só que ele não consegue, né? Ele não consegue acabar, que era o objetivo dele. Assim, uma coisa muito curiosa, assim, a gente vê que era uma coisa tão central no pensamento nazista, que chega uma hora que eles têm mais preocupação em levar judeu para Auschwitz para ser exterminado do que para salvar o soldado alemão que está lá ferido. Então, eles tiram o soldado alemão ferido para colocar judeu para acabar com ele. Isso era um negócio assim bem... E aí você percebe o quê? Ele não conseguiu. E o que aconteceu foi o contrário. Qual o contrário? Foi quando Israel se torna uma nação, né? Já se torna uma nação. Que não começa ali. Você tem no final do século XIX, com Theodor Herzl, você já tem todo o projeto, né? Chamado movimento sionista, né? Para voltar para a Terra. Mas não acontece. Até por culpa dos próprios judeus, não acontece como deveria acontecer, por culpa deles. Mas agora a coisa acontece. Com tudo que o Hitler fez, a coisa acontece. Então, você olha assim, aí onde eu falo assim, eu não vou conseguir nunca ter uma outra perspectiva dos acontecimentos da história sem entender que a Bíblia é um livro histórico, que ela fala coisas sobre a história, que ela fala de planos, ela fala de roteiros, e eu vou entrar por aí. Então, assim, uma das razões... Outra, e você precisa lembrar que o próprio judeu, ele lia nas escrituras que ele ia voltar para a Terra. Então, ele falava isso.
principalmente os judeus askenazes, que era ali do norte da Europa, ali do leste, eles inclusive, eles tinham uma frase que eles falavam muito, assim, toda a Páscoa, né, no Pessa, que é a Páscoa deles, eles diziam assim, o ano que vem em Jerusalém, o ano que vem em Jerusalém, o ano que vem em Jerusalém. Nunca chegar, mas era o projeto deles. Então, a gente entender que isso, motivado por aquilo que as escrituras diziam, que eles iam voltar, aquilo ficou no coração dele. Quando chega em 1840, inclusive tem uma declaração de uma autoridade britânica que ele fala, os judeus estão sentindo que agora é a hora deles voltarem. Então começa um movimento de retorno para lá, chamado Aliá, mas que assim, não fez nascer o país. O que vai fazer nascer o país e oficializar tudo é justamente o nazismo, né? Sim, sim, por incrível que pareça, né, professor? Eu recentemente, até para rebater aquela matéria daquela revista lá que retratou Bolsonaro, né, com o bigodinho, e por ser advogado e tal, eu quis levar para o meu público que aquilo era, assim, um crime, né? O crime de calúnia, porque o ignorante, ele reproduz uma fala sem pensar, né? Então, ele chama alguém de genocida sem entender que genocídio é um crime. Então, quando você imputa um crime a alguém no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Penal, artigo 140, você está cometendo o crime de calúnia, você está imputando um crime falsamente a alguém. E eu descobri, né, dando... Já que você entrou nisso, me fala uma coisa, você como advogado. Pois não. Nesse caso, o presidente, ele não pode acionar, ou você sabe se ele acionou? Sim. Eu não sei, não tenho notícia se ele acionou, mas ele tem todo o direito de acionar se ele se sentiu aviltado, porque é um crime que é a própria pessoa, é o ofendido que tem que levar até o judiciário. O judiciário não vai se mover sozinho, né? Depende dele para poder se mover. E o que foi interessante é que eu descobri que um advogado judeu, quando do julgamento de Nuremberg, ele não conseguia trazer em palavras, traduzir em palavras o que foi feito, né? O que foi o Holocausto. E aí ele cunha essa frase, essa palavra, perdoe, genocídio. Então, geno de gênero e o sídio de matança, né? Indiscriminada. Então, ele juntou as duas coisas, que é o morticínio, a tentativa de se exterminar ou parte dela, ou uma determinada etnia, um determinado gênero. Foi muito inteligente. Chamava, acho que, Rafael Leminski. Eu apresentei no meu vídeo e não lembro mais. Eu queria aproveitar, antes da gente já partir para o outro, falar da origem, da possível origem de Hitler, e que talvez seja a explicação para esse ódio que ele tinha. A avó dele, aliás, bisavó dele, ela era uma espécie de diarista. A Alemanha sempre foi um país muito rico, de muitas posses, onde os grandes empresários, grandes industriais, a elite, sempre teve muitos empregados, que as casas eram enormes, verdadeiros castelos, né, professor? E aí ela trabalhava lá e engravidou do avô de Hitler, porém sem marido. E parece que há uma dúvida, o pai daquela família não quis assumir, e não quiseram também que o filho, obviamente, dele assumisse, então foi um tio que assumiu, e esse tio era de origem judaica. Então, né, ele provavelmente tenha um sangue ali judeu, e o irmão dele parece que era judeu de fato. Era muito irônico isso, né? Inclusive, Sim. assim, aí você tem uma série de pontos que, por exemplo, tem um cemitério que onde esse avô dele foi enterrado, ele transforma num campo de treinamento militar e extermina o lugar. Né? Destrói o lugar quando ele assume o poder. E outra coisa, eles têm suspeita, porque parece que tinha um sobrinho dele que fazia um pouco de chantagem em cima disso. Isso mesmo, isso eu falei irmão, exatamente, é errado, é um sobrinho, exatamente. É um sobrinho que parece que está fazendo chantagem em cima disso aí, e porque imagina, o cara está dizendo que o maior problema da Alemanha são os judeus, e ele tem sangue judeu lá. Eu tenho prova que você é judeu, me dá uma grana aí, né? Então, tem realmente essa conotação. E aí depois ele já conseguiu levar algum dinheiro, pelo que eu soube, e depois acabou morto, né? Numa situação um tanto quanto suspeita, para dizer o mínimo. A gente não tem prova, então não vou falar que ele mandou matar. Mas isso só acontece na Alemanha. No Brasil do Celso Daniel, essas coisas não acontecem. Não. Aqui na Suécia,
latina não acontece de jeito nenhum, não tem professor. Problema, não. Tem não. E eu vou fazer um link já lhe perguntando, né? O senhor profundo conhecedor, obviamente, como a gente está vendo, dá para perceber, é nítido, né? Deve ser um excelente professor. Também tive bons professores, não vou fazer não vou cometer esse ato falho, por isso que o meu apreço por história, obviamente, é motivado, porque tive grandes professores. Como é que o senhor enxerga? Porque a gente está tendo isso que eu quero levar para as pessoas, né? Para que elas abram os seus olhos. Me parece muito parecido com o que a gente está vendo na Áustria, que ontem, inclusive, saiu uma determinação governamental de que os não vacinados vão entrar em lockdown. Portanto, eles só podem sair de suas casas para alguns tipos de atividades muito específicas. Ir trabalhar, comprar comida e ir ao médico. Portanto, eles não terão os seus direitos civis à plenitude como a gente os conhece. E eu me recordo, professor, que isso aconteceu ali muito perto da Áustria, né? Implementado na Alemanha por alguém que nasceu na Áustria, que é austríaco de nascimento, e que começou a segregar os judeus que a gente está falando. Então, eles, num certo ponto, foram alijados de seus ofícios, né? A gente tem a Noite dos Cristais, que, se eu não estiver enganado, aconteceu em 1934. A gente tem a Noite das Facas Longas, que também acho que é 34, quase já 35. Aí, definitivamente, a gente começa ali em 35 o movimento dos guetos, porque aí, vocês já não têm atividade política, então vamos fazer o seguinte, a gente põe todos vocês num lugarzinho bacana, vocês não querem viver em comunidade, a gente põe vocês lá, para depois começar a implementação do extermínio. E todos obrigados a usar uma identificação, né? A estrela judaica no peito. Não traz uma similitude desse momento histórico que a gente está passando, professor? Eu acho assim, acho uma coisa boa, porque desde que começou a pandemia, né? E assim, a gente que é pastor, as pessoas buscam a gente como uma referência, que é alguma Sim, claro, informação. claro. E assim, e se tem algo que é muito assim nas escrituras, a gente trabalha muito isso, né? Você tem assim, você pegar Apocalipse 13, você começa a ler ali, e eu digo assim, né? Apocalipse com toda a sua complexidade, dificuldade, mas ele me chamou a atenção quando eu fiz jornalismo, porque quando você faz jornalismo, você vai aprender de política, você vai aprender de direitos, você vai aprender de comunicação, você vai aprender um bocado de coisa. Então você começa a ver outras formas, né? Você começa a fazer leituras diferentes. E ali, Apocalipse 13, ele fala muito de um governo totalitário. Ele impõe, inclusive, assim, você não pode comprar nem vender, a não ser quem tenha uma determinada marca, você não pode, você tem que prestar homenagem a uma determinada pessoa, se você não prestar, você vai ser punido. Então, você começa a ver, e assim, você sair de um texto bíblico altamente simbólico para uma realidade histórica, às vezes é complicado, mas você teve isso no nazismo, né? Você teve isso no nazismo. Você teve um cerceamento das liberdades. A gente fala dos judeus, que era o principal alvo, sem dúvida nenhuma, mas qualquer pessoa, ela começa a ser tolhida da sua liberdade. Eu vou falar assim uma experiência, Caivano, que foi assim muito marcante. Eu me arrependo até hoje de não ter feito mais contato com aquela mulher. Eu estava numa condução lá em São Vicente, faz alguns anos, né? Ela deve ter falecido. E ela estava do meu lado, e eu estava lendo um livro sobre o Holocausto, com fotos, tudo mais. E ela olhou assim para mim e falou assim: eles sofreram bastante. Né? Eu falei: sofreram muito. Ela falou assim: eu sei, eu estava lá. Quando ela falou isso, até se assusta, Oi? né? Ela falou: eu sei, eu estava lá. Aí eu falei: como assim a senhora estava lá? Porque isso era 90 e pouco, né? Aí eu falei: como assim a senhora estava lá? Aí falou assim: eu sou alemã, casado com russo. E ela falou assim, e eu tinha 18 anos na época. E ela falou assim, a gente sabia o que estava acontecendo, mas nós não tínhamos força para resistir. Aí ela falou assim, a gente andava na rua, aí o soldado passava com o soldado dizia assim, Heil Hitler. Se você não respondesse Heil Hitler, ele encostava você e perguntava, questionava por que você não respondeu. Se você não tivesse resposta, ele te levava preso. Né? Às vezes para dar um susto lá, mas é o que fazia. Inclusive o marido dela, você vê assim como era a coisa. O marido dela, ela conta a história do marido dela, que o marido dela viveu em campo de concentração alemão. E eu ia muito nessas lojas de livros usados, e eu achei um livro lá e comprei.
Depois aí eu descobri que era do marido dela, a história do marido dela. Não lembro o nome Nossa. Era um negócio assim, muito interessante mesmo, né? Perdi o contato, depois também mudei para Capiteri, eu já perdi o contato. Mas é um negócio muito interessante. E Olha hoje... que legal, desculpe lhe cortar, mas olha que interessante, nós não combinamos nada. Aí provavelmente o senhor vai dizer, não, Deus escreve certo por linhas tortas, ou então vai dizer, não, Cláudio, você também faz parte da obra de Deus, embora eu não seja tão praticante assim. Mas olha que coisa interessante, pastor. Não aconteceu e não deve ser por acaso. Eu tinha separado, acho que o senhor viu a minha outra live, eu gosto muito desse escritor, né? Ele é um historiador, né? O Richard J. Evans, e eu tenho outros 3, mostrei na live anterior. Eu tinha separado aqui que o senhor está dizendo começou a acontecer em 1940, em outubro de 1940. Eles começaram através de lei. Eu fiz uma relação, inclusive, muito interessante com um Frédéric Bastiat, um filósofo do final do século XIX, cuja obra é A Lei, né? E que ali ele diz: você pode cometer inúmeros assassinatos, né, homicídios, por intermédio da lei. E é exatamente o que o nazismo impetrou. Então, essa primeira lei de 1940, ela exigia que os entregadores de carta, né, os famosos carteiros, mas os de leite, todos os entregadores, então você começa pela base, para mostrar para a população toda o que está acontecendo, para que eles passem a respeitar aquela lei. Então, todos eles tinham a obrigação de levantar a sua mão direita e dizer o Heil Hitler, que é algo como saúde ou vida longa a Hitler, né? Numa tradução, numa aliteração, né? Eu ouvi você falando, Na verdade, eu escutei sua live inteira, e eu achei muito interessante. Que legal, muito obrigado, muito obrigado. Quando você fez essa citação, inclusive do Bastiat também, porque aí, a gente, acho que se tiver outra oportunidade, a gente entra mais, né? Aí entra aquele problema. A gente sempre tem a lei como algo benéfico, mas que a lei... Você hoje tem uma militância jurídica, gente, que é o que está acontecendo. Isso da máscara, isso para falar, né? Quando começou a pandemia, isso ano passado, inclusive eu tive Covid, né? Em maio para junho eu tive Covid. Fiquei bastante ruim. E assim, aí na época, as pessoas começam a perguntar, e uma das coisas que eu falei, olha, eu fiquei assustado, eu vou falar o que eu fiquei assustado, Caivano, com a velocidade com que o controle foi estabelecido. Eu fiquei assustado, porque assim, eu imaginava que fosse uma coisa mais difícil. Não, mas da noite para o dia fechou, da noite para o dia só com máscara, da noite para o dia é assim que funciona, noite para o dia você não sai de casa, né? Então, assim, a velocidade com que aquilo foi imposto é um negócio assim muito, muito grave, né? Então assim, eu vejo assim, eu fico contente hoje, porque eu falo assim, Caivano, a gente com a nossa visão bíblica, né? A gente tem algumas perspectivas não muito boas, né, do que pode vir a acontecer, mas eu fico contente quando eu vejo pessoas talvez mais fora do ciclo, mas que percebem o que está acontecendo, percebem que está tendo que é um cerceamento errado da liberdade, né? Errado da liberdade. Então, assim, você vê assim, é toda uma incerteza em volta de uma doença, né? Sim. Tudo é muito incerto, desde o que ele é até o tratamento, e mesmo assim usam isso para regular e impor restrições de todo jeito. Então a gente tem que ficar atento, né? A gente tem que ficar atento, a gente não é nenhum, não vamos rebelar, mas também a gente está vendo para onde a coisa está indo, né? A coisa está indo para estabelecer controles que são indevidos, né? Nossa, o nosso papo está tão bom, tão gostoso, a gente já está com 40 minutos, mas ainda bem que o senhor não tem problema de horário e não importa o tamanho da live, vamos continuar aqui. O senhor me mandou dois materiais aqui, não sei o momento que o senhor quiser colocar na tela, só me avisa, né? Eu coloco, se o senhor quiser fazer uma referência, fica à vontade. Eu queria fazer uma outra pergunta, uma indagação, diante do que o senhor acabou de falar, né? Essa metodologia de controle que foi implementada de forma muito rápida. Então, ainda para a gente se manter ali nos anos 30, o primeiro, pelo menos os relatos que eu já li, eu não tenho como contar isso, pastor, eu consumi inúmeras horas de
de documentários, os livros do Evans, outros materiais como DVDs que eu tenho, que hoje também já nem se usa mais, mas eu continuo guardando como se fosse uma peça de colecionador, porque a questão sempre foi muito sensível para mim, né? E eu costumo falar, aí eu queria ouvir a sua opinião como professor de história. O senhor citou aí que em 1840, se eu não estiver enganado, parece que começou a ter um movimento sionista, né? Ou seja, para levar os judeus para a Terra Prometida, para Israel, né? Acho que já ia ser aquela região, pelo menos eu espero, né? E logo depois, talvez do ponto de vista cronológico, como a gente costuma contar o tempo, não tanto, mas a gente está falando aí do interregno de 74 anos, a gente tem o advento da Primeira Guerra Mundial. E sabidamente foi um golpe de dentro para fora, né? Do militar, né? da caserna ali, que se volta contra determinadas decisões que talvez estivessem chegando ao encontro dessa propositura de auxiliar os judeus na sua nação, com a sua nação. Eu lembro de ter lido algo a respeito e queria ouvir do senhor. Tem relação isso, né? Porque ele foi um golpe, foi um atentado lá contra o arquiduque e, de repente, aquilo explode e ocasiona a Primeira Guerra Mundial. Eu costumo dizer que ela não terminou, né? Ela teve um armistício, foi assinado ali o Tratado de Versalhes com um acordo, ó, você vai pagar todo mundo, você, né, tirou grana de todo mundo, e isso é palco, né? Ou seja, é alimento para o ressentimento não só do Hitler, mas todos aqueles que são ali os seus asseclas, né, da própria Alemanha. Isso convence a população alemã também. Me parece que ela ficou em torpor a partir da década de 30, quando a gente tem o crash da Bolsa, e parece que com aquilo culmina um momento específico para explodir esse barril de pólvora e o Hitler nascer como uma proposta de salvação. Eu queria ouvir o senhor se eu estou muito enganado nessa leitura ou se faz sentido, professor. Não, eu inclusive acompanhei você comentando tudo isso, né? E você entrou inclusive na questão da janela de Overton, tudo, né? Ah, isso mesmo, isso, falei. Você entrou e ele soube, assim, assim, achei boa a sua colocação, assim, porque aquela coisa, ele soube o que dizer naquela hora, né? Exato. Ele pegou todo aquele ressentimento, toda aquela coisa que havia ali, e assim, ele canaliza. É muito uma coisa que eu falo muito assim também, Caivano, e eu uso isso quando vou explicar como comunista trabalho, porque, aliás, o Hitler, se você ler o Mein Kampf, ele vai aprender muita coisa com os comunistas, né? Mesmo que eu tenho aqui, um que está na listagem, ele está aqui, eu vou ler também. E ele vai ser assim, ele tem muitas coisas. Então, o que ele faz? Que era a peça de propaganda dele, ele comenta isso, que você tem que ter um só inimigo, só um só, para poder focar. Então, quando você olhar para a Inglaterra era um país capitalista, mas quem estava por trás eram os capitalistas judeus. E quando você vai lá para os bolcheviques, quem são os inimigos? São os bolcheviques que são judeus. Porque tinha o Trotsky e outros mais lá que eram judeus. Então, ele consegue pegar esse ressentimento, formar todo esse pensamento em torno da questão racial, e ele consegue jogar ali contra os judeus, né? Então, ele soube fazer aquilo da maneira dele. Se a gente fosse olhar, talvez, a coisa de uma maneira fria, o que tinham os judeus a ver com aquela história toda? Nenhuma, mas absolutamente ele conseguiu... nada, né? Absolutamente nada. Mas ele conseguiu, pela propaganda, ele conseguiu mudar as coisas. Já que, pegando assim por aquilo que é o nosso tema aqui, o que tem conservador a ver com nazista e fascista? Nada. Nada. Mas você faz uma propaganda, não concordou comigo, você é nazista e fascista. Exato. A gente, assim, né, você pegou aí, começou falando da revista lá, né? Gente, é o primeiro nazista da história que valorizou os judeus, porque o governo anterior tinha uma postura claramente antissemita, né? Perfeito. Então, você começa a ver assim, por isso que eu acho assim, esse trabalho jornalístico que tem sido feito, eu acho uma coisa assim, riquíssima, porque as pessoas precisam ouvir, isso aí é tolice, isso aí é distorção da realidade, essa criação de narrativas fictícias, né?
Então, assim, o que acontece lá na Alemanha é justamente isso. E aí é onde, assim, também eu vejo toda essa questão. Havia o resultado de tudo isso foi o judeu se voltar para a terra dele, se voltar para entender que precisava voltar para a terra dele, ter uma nação outra vez. E isso é algo que está escrito lá atrás, que deveria acontecer, que aconteceria, e vai acontecer justamente a partir daí, né? Vai ter todo o renascimento. Mas eu achei a sua leitura, assim, ela muito... É isso mesmo, ele, pegando assim, humanamente falando, ele viu, é aqui o ponto que eu vou pegar. Se era verdade ou mentira, para ele tanto faz. Tanto fazia. Ele estava ligado na oportunidade que ele estava tendo de assumir o poder, né, e de fazer a vingança que ele queria. Eu costumo dizer, acho que o senhor ouviu, acho que, se eu não estiver enganado, eu falei na outra live, existe uma conjunção de coisas, da mesma forma que eu comentei aqui, não, Deus operando e fazendo com que nós nos encontrássemos e tal para esse trabalho. Obviamente, lá também tem uma outra energia, uma outra força que uniu ali, e eu chamo de revolta dos ressentidos, né? Porque o Himmler, um magérrimo que jamais serviria ao exército, não tinha a mínima condição, não foi aceito várias vezes. O Goebbels, também magérrimo, pequeno, baixo e coxo, né? Tinha um defeito crônico no pé, sofreu várias cirurgias. Uma perna curta. Exatamente, exatamente. E sofreu várias cirurgias que não conseguiram recolocá-lo, né, como uma pessoa totalmente normal, andava com dificuldade. E você pega o Hitler, que tem o mesmo problema, quer dizer, serviu o exército, mas não serviu o exército de onde ele nasceu. Não foi aceito, né, na Áustria. Então, aí ele consegue depois ser um mensageiro dentro do exército. E aí, que coisa incrível, isso que eu vou deixar registrado, porque eu acho, de verdade, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental do ser humano, é uma capacidade de resiliência ímpar, né? Ele sofre com aquela bomba de gás por conta do bigode, não aderiu bem a máscara, e aí ele passa mal e vem a ficar cego, primeiro pelos efeitos do próprio veneno, mas depois o efeito cessa, mas ele não recobra a visão. E aí ele fica no hospital e o médico falando, cara, você enxerga, é algum outro problema. Bom, ele passa um tratamento psicológico e para refazer esse tratamento, ou fazer o tratamento propriamente dito, e fazê-lo voltar a enxergar, ele começa a convencer Hitler de que ele era um ser especial. E ele acredita tanto nisso que ele se tornou quem ele foi. Porque aí ele começa a lembrar de um outro episódio que ele estava levando uma carta. Isso é palco de muitas discussões e tem até documentários que falam só sobre esse evento, que parece que é verídico. Ele está num campo, atravessando, o campo inimigo, parte do campo inimigo, oberando ali o fronte, e um soldado inglês fica com o fuzil engatilhado contra ele. E ele parado, desarmado, porque ele era um mensageiro, não andava armado, ele continuou parado só olhando fixamente, não sei se por pânico ou apenas para se, né, impassível ali, uma presa fácil. O soldado abaixa e vira as costas e vai embora. Então ele começa a ligar estes pontos de alguns eventos na vida dele e achar que ele é o máximo mesmo, que ele é um ser, né, fora da média. Então o senhor vê com uma capacidade humana de se autopromover, às vezes enxergar algo que nós não somos, né? Tem que tomar muito cuidado, né, professor? Mas eu fiz esse link para lhe fazer uma outra pergunta inquietante, pelo menos para mim. O senhor mencionou a Bíblia, confesso, não li tudo, obviamente fiz catequismo naquela época, conheço várias das histórias mais famosas, evidentemente, mas ainda não li, mas o senhor está quase me convencendo a lê-la. Quando o senhor falou de Apocalipse, eu me lembro de muitas vezes ouvir aquela questão da marca da besta. E aí o senhor falou, me chamou a atenção, eu fiquei com isso gravado, então vamos aproveitar, vamos explorar esse assunto. O senhor falou, pode ser que a gente viva um momento em que as pessoas sejam obrigadas a somente comprar o que tem aquela marca, tal, e muito se fala hoje no tal NOM, né? Quem não sabe, o pessoal do meu canal muito provavelmente deve saber do que eu estou falando. Eu não quero abrir explicitamente, mas o senhor já me entendeu, né? É uma ordem aí. E ela vem avançando, né, e auxiliada por esses desmandos totalitários que a gente está vendo. E surgiu recentemente uma marca que
para mim, representaria apenas a marca do infinito. Mas surgiu como um novo nome para aquela rede social, né, que a gente usa muito, que era azulzinho, tal, né, com o nome de cara. E aí está chamando agora de meta. Então, como se alguém tivesse uma meta e você vai viver num universo paralelo, num metaverso. Então, você vai misturar o que é físico com o que é virtual. Isso me chamou muito a atenção quando o senhor falou. Eu né, pesquei isso. Temos o risco, corremos um risco iminente que algo similar ao que está escrito nas escrituras, né, seja implementado, professor? Professor e pastor, agora talvez mais pastor que professor. Vou até assim fazer o convite, porque não sei se posso aqui, mas no meu canal, né, no meu claro, canal por favor. Eu tenho 3 vídeos lá, pelo menos 3 ou 4 vídeos, que eu vou falar sobre esse assunto, né? Que eu falo sobre esse assunto. Tem uma playlist lá sobre isso. E o que você colocou, até assim, eu não tinha pego isso que você falou, não, desse novo símbolo, né? E até do nome, porque eu não tinha assim entendido o nome, mas agora que você falou, tem tudo a ver mesmo, né? Essa coisa do universo, meio de um universo paralelo, né? Do meta, né? Do além. Isso. Assim, eu achei muito interessante. Mas se a gente olhar, deixar o seu canal aqui, gente, ó, associe, tá. Vão lá, por favor, inscrevam-se no canal do pastor, o Egberto Hélio, né, tá aqui com a gente nessa conversa maravilhosa, já estamos com uns 52 minutos e parece que começamos agora. Você já fez o que eu sempre temo, você já me chamou de Egberto. Eu falei errado. Ignaldo, é verdade, perdão, professor. Egnaldo Hélio, perdoe. É a coisa que mais Não, mas desculpe, eu tirei da tela aí, né, perdi a atenção. Professor Egnaldo Hélio, desculpe, mas está aqui o seu canal, mas você vê assim, né? Está aqui embaixo. A gente, assim, uma das coisas que eu tenho procurado fazer, desde o jornalismo, tudo, a maneira de ver as coisas, porque quando você coloca, como eu falo assim, você coloca Apocalipse, você coloca Bíblia de uma maneira geral, é aquilo que você mesmo falou. A pessoa, ela pensa assim, isso é um negócio religioso, é um negócio extra-humano, né? E assim, entendo o seguinte, quando você vai ver as questões da profecia, ela está relacionada com história, com coisas que viraram notícia de jornal. Então, por exemplo, falava lá que os judeus iam voltar para a terra dele e que um dia ia ser um país outra vez. Bom, isso aí você procurar no jornal, na Veja, você tem hoje isso. Isso é uma realidade. Então, a gente, às vezes, coloca, as pessoas não entendem. Mas aí, o que eu sempre procuro fazer? Ver as questões bem concretas. Então, por exemplo, você sabe hoje, Caivano, que um dos problemas que se luta, inclusive no Brasil se entende lutar, é essa tendência de que questões internas do país não sejam tratadas pelas autoridades eleitas do país, mas sejam tratados por órgãos não eleitos, definidos aí de uma, digamos assim, supranacionais, né? Perfeito. Entidades supranacionais. Então, eu falo assim, né? Eu dou o exemplo assim, quando o Bolsonaro chega lá e fala para o cara assim, na lata, né? A Amazônia não é de vocês, não. A Amazônia é nossa, é território brasileiro. O cara é ignorante, o cara é, né? Como eu falei isso? Não. Só que quem que é o ignorante? Você elegeu alguém para cuidar do seu país, mas chega alguém lá de fora, você não sabe nem quem é, nem quem escolheu. Não, nós criamos um órgão que vai cuidar dos aspectos ecológicos do mundo, e a Amazônia, quem vai determinar o que acontece lá é a gente. Opa, a coisa começa a ficar complicada. Você começa a ter imposto mundial, você começa a ter os órgãos, você até citou, né, a Organização Internacional do Trabalho. Então, quer dizer, quem define as coisas não somos nós, a Organização Internacional do Trabalho. O que a gente viveu agora, Caivano? A questão da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Sim, perfeito. Muito bem lembrado. Lockdown, tá lá. Tira a máscara, põe chapéu, parecia o Karate Kid falando conosco. Tira casaco, põe casaco. É o Karate Kid lá, né? Aí você tem que fazer aquilo lá. Não, mas quem falou foi a OMS. Ué, tá, e a OMS é o quê? É governo mundial? Então, assim, eu quando falo sobre o assunto, quem for lá ver os vídeos vai ver, eu falo assim, nós não vamos ter um governo mundial, a gente já tem. Ele só não é autoritário. E às vezes, assim, né?
para você ver. Ainda, né? Ainda não aí, é autoritário. Aí, assim, às vezes o pessoal, você está conversando com uma amiga nossa, né? E ela falando assim, por que a ONU não entra lá na Venezuela e resolve o problema lá? Eu falei assim, porque o dia que a ONU tiver autoridade para entrar no país e fazer o que ela quer, pode ter esse dia acabou a autonomia das nações. E agora, tá lá. Esse aqui é muito pano para manga. Mas aí, sem dúvida. Caivano, eu faço sempre, e é uma conexão que eu faço, porque se você pegar realmente o nazismo, ele é um estilo de governo totalitário, né? Não tem nenhuma dúvida isso, né? Ele é o governo totalitário. Ele só foi local, ele foi local. Mas olha, assim, eu não vou entrar mais nesse pano na manga lá, o pessoal depois vê o vídeo e quem sabe a gente fala alguma coisa aqui. Mas para você ver que nós não estamos falando de, assim, a gente começa lá nas escrituras, mas nós estamos falando de realidades hoje. Então, você já tem essa tendência e chamados para ceder, que os países abram mão da sua autonomia em favor de organizações supranacionais, né? E que venham reger. Isso é um negócio que vem de longe. E você tem hoje assim, a possibilidade de controle, aquele controle que tem lá, assim, não pode comprar nem vender, senão quem tem o número, o nome ou a marca da besta. Então, quando eu faz jornalismo, você começa, na verdade, com a propaganda, né? Você começa ali com comunicação social geral. E uma das coisas que você aprende é o poder do símbolo. Tanto assim, você tem um símbolo nazista, aquele é um negócio. O símbolo, você olha para ele, você já sabe tudo que está por trás dele. Né? Você sabe quem é o responsável, quem manda com aquele símbolo, o que ele exige, o que ele pensa. Então, o símbolo tem essa capacidade de síntese de comunicação. Então, o que você ali que você tem? Não pode comprar, não vender, senão quem tem a marca. É uma logomarca. Então, as logomarcas hoje são poderosas. Você olha ali, você já sabe tudo que está por trás ali, o que ela fez, que ele fez. Já vem um monte de coisa na sua cabeça. Então, é um instrumento de comunicação muito poderoso. O Jung, outro alemão, cunhou uma palavra para isso, o arquétipo, né? Então, você olha um símbolo e você já entende o que aquele símbolo significa, né? Para a gente juntar tudo e partir para a conclusão que eu quero, não em relação ao tempo, a conclusão que eu quero que o senhor dê, né? Eles já conhecem aqui no canal, já conhecem a minha vertente. Nazismo é de direita, mas antes da gente responder, eu queria lembrar isso, exatamente o que o senhor falou, o senhor mencionou a ONU, né? Pegando esse link, como a gente não. Na verdade, de novo para as pessoas, olha, a gente está gravando, hoje é 16 de novembro, são 18h28, meu relógio tem 5 minutos sempre de diferença, então eu olhei ali, 18h28, e esse programa está indo ao ar na íntegra, então para ficar bem marcado aqui, vocês vão saber, está indo ao ar às 21 horas do dia 17/11, às quartas-feiras, que é o horário desse programa. Mas vai dar para terminar ele tudo? Vai dar para terminar ele todo? Ou a gente vai ter que deixar o outro pedaço para outro dia? A gente pode pensar e, de repente, deixar um outro pedaço ou continuar numa outra... Já deu um outro título, né, professor? Já deu 1 hora aí, Caivano. Não, mas eu não tenho problema. Se o senhor não tiver que sair ainda, a gente conclui... Mas eu digo assim, quando ele for lá para sua plataforma, ele vai direto também. Aí... vai direto inteiro, do jeito que a gente gravar. Não vai inteiro, vai inteiro. A ONU, até hoje, porque eu pesquisei, né? Eu assisti esse final de semana, na verdade anteontem, eu assisti, já tinha começado a assistir, mas tinha sido um dia muito cansativo, quebrei no meio e terminei de assistir anteontem, não sei se eu já teve a oportunidade de ver, A Sombra de Stalin. Não, eu inclusive já vi, já reservei, e se eu não tivesse aqui, eu estava assistindo A Sombra de Stalin. É maravilhoso, então não lhe darei spoiler, professor, mas assim, eu vou lhe deixar uma pergunta. Lhe deixar, na verdade, pedir para o senhor comentar com a gente aqui. Holodomor não foi reconhecido até hoje pela ONU como um genocídio. E é uma entidade, como o senhor disse, supranacional. A gente pode até chamar, de descendente da Liga das Nações, lá do passado, da Primeira Guerra Mundial, que, obviamente, cometeu inúmeros erros. E aí, olha, vamos tirar isso vamos desaparecer com isso aqui, porque a gente, né, errou feio aqui em não conter os caras lá, vamos voltar para cá. E, de novo,
continuaram cometendo na Segunda Guerra Mundial até se tornarem a ONU de fato. E não reconhecem o Holodomor. Por que ainda acontece isso com tanto descalabro, com tanta coisa aí que prova, né, a fome que o Stalin impingiu contra a população ucraniana, né, tomou a propriedade privada? Por que isso as pessoas insistem em não querer ver? Tem explicação histórica ou religiosa? Eu acho que assim, que a gente tem tudo a ver com o que a gente fala, porque um dos discursos que a gente faz muito, né, você deve fazer também, é como é que uma coisa como o nazismo foi colocada como crime, como algo impróprio, e o comunismo, que fez muito pior, ou faz muito pior, não é. Eu acho que a gente cai nisso aí. A gente olha assim, e a gente fica até, você que gosta de história, né? A gente fica revoltado, porque na verdade, quando começa a Segunda Guerra Mundial, o Stalin a Rússia e a Alemanha estão juntos, né? Tem o pacto lá, Molotov-Ribbentrop, lá, que estão juntos. Isso. E só entraram no conflito porque, no final, Hitler se empolgou demais e foi invadir a Rússia. E assim, a grande coisa, quando acaba aquilo ali, a Rússia comunista, no seu período mais sangrento, né, que é do stalinismo, ela entra como heroína do mundo, né, como a que vai julgar. Você falando aí dos DVDs, né, eu tenho um documentário muito interessante, chama O Julgamento de Nuremberg. Tem um filme, né, o filme é sempre mais suave assim, mas é um documentário muito bom, inclusive ele mostra o Göring. Göring era o capetão lá, né? E ele, assim, e se você for ver, o cara ele sabia realmente das respostas. Se não tivesse alguém inteligente lá, ele enrolava todo mundo. E uma das coisas que ele fala é justamente da Rússia. Ele fala assim, quem é a Rússia para nos julgar? E se você for pensar mesmo, quem é a Rússia para julgar o nazismo? O que foi, né? feito. Então, assim, essas são das injustiças históricas e que eu acho que é a razão também da nossa luta. Sabe um negócio interessante? Eu depois, se quiser, eu passo para você. Eu tenho um grupo, vou aqui falando das coisas, né? Porque claro, por favor, fica à vontade. A casa é sua, completamente sua. Eu tô aqui me alimentando do seu conhecimento, de verdade. Então, eu tenho um grupo no Facebook chamado Central Antimarxismo. Tá. E eu coloco sempre alguma coisa lá. Eu já vou, enquanto o senhor está falando, eu vou procurar aqui, já vou entrar lá. É o Central de Marxismo. Aí eu vou colocando as coisas lá. Mas eu tenho assim, vou fazendo frases e eu vou colocando. E eu peguei esses dias, há um tempo atrás, uma informação. Depois, se você quiser, eu passo tudo para você. As frases, né? Porque a frase, ela é um negócio rápido. E, Caivano, assim, você sabia que existem 8 países no leste europeu onde é proibido o uso do símbolo comunista, a não ser para finalidades didáticas? Eu já achei isso fantástico. Sabe, assim, eu repito muito isso para o pessoal começar a ter ideia. Porque quem está lá, sabe o que foi, né? E aí fica o pessoal aqui nessa... Eu falo assim, hoje eles querem vender o comunismo para cá com embalagem de todinho, mas quem estava lá comeu a pimenta, né? Sim. Terrível lá, sabe o que era aquilo. Então fica querendo vender. E lá, porque... então me fala, me explica você por que pessoas que já viveram naquela condição proibiram hoje. Porque sabe o que é, né? Então, assim, vai muita briga até, assim, muita briga, mas aquilo, a gente tem que acreditar e tem que lutar. O certo é reconhecer o Holodomor e o Holodomor começar a ser até ensinado nas escolas. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente teve outro, né? Não vou ficar citando aqui, mas nós temos também o genocídio armênio, que aconteceu pouca coisa antes do Holodomor, e que não é reconhecido também, professor. Quer dizer, um absurdo do ponto de vista não só histórico, como humano. Somos todos seres humanos. Como é que você acha normal tentar, né, a extinção de uma determinada raça? Não, isso aconteceu historicamente, foi ali um entrevero. Que entrevero? Foi uma briga por fronteira. Você tá louco? Então, realmente é muito triste. Mas aí eu lhe pergunto, então, nazismo é de direita?
Genocida é o Bolsonaro. Exatamente, genocida é o Bolsonaro que está tentando ajudar a população que ficou trancada em casa sem dinheiro, né? É o duplo opa, travou a língua. É o duplo padrão que o Constantino, não sei se o senhor acompanha os programas dele, ele repete isso à exaustão. É duplo padrão, né? Duplo padrão. Então, vamos lá agora. Eu lhe pergunto, nazismo é de direita? Agora eu vou falar assim, eu achei assim, eu vou começar por aqui. Tá. Eu achei que essa sua... às vezes as pessoas não entendem a importância de você colocar esse assunto. Por que esse assunto é importante? Porque hoje nós vivemos em um clima que qualquer coisa que você não concorde com eles, você é fascista, você é nazista, né? Então, o discurso é esse. A gente pode falar da revista, né? Vou até aqui, ó, pegando. Eu estava no aeroporto, não lembro para onde eu estava, eu estava indo para o Rio. Aí eu vi a revista Veja, e na capa, um determinado juiz do STF, colocado nessa revista como defensor da democracia. Nossa. Quando eu vi aquilo assim, aí você pega outra revista e a pessoa é colocada como o Hitler, né? Então, você olha assim, você vê assim, gente, isso é loucura, né? Isso é loucura. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem já há um tempo esse discurso. Se você não concorda comigo, é porque você é o Hitler. Você é o Mussolini, você é nazista, você é fascista. Eu cheguei a ponto de ver, Caivano, uma matéria que um pessoal lá na Itália vai fazer uma passeata em que eles estão contra o aborto. E aí o pessoal começa a definir aquilo como uma passeata de nazistas, porque você é contra assassinar crianças no ventre da sua mãe, você é nazista. Aí vou usar outro exemplo que não sei se você vai lembrar. Quando teve aquela questão da exposição lá do Queer Museu, lá em Porto Alegre, do Santander, aquela exposição de pedofilia. Lembro de qualquer coisa disso, lembro. Na época, teve pessoas que se manifestaram contra aquilo que era uma exposição. Só você olhar os desenhos, era pedofilia, era zoofilia, lá naquelas exposições. E muita gente ficou chocada e começou a ser contra. Na época, gente, o Ricardo Boechat, falecido jornalista, ele classificou as pessoas que discordavam daquilo como se fossem nazistas. Ele as classificou como nazistas. Então, isso que você está falando é de uma necessidade muito grande para entender. Por quê? Porque é mais ou menos assim, eu estou defendendo coisas absurdas, e se você não concorda comigo, o absurdo é você. Então, a gente tem que entender muito isso, né? Então, eu vou falar assim, olha, um dos melhores livros para entender essa questão, gente, foi que eu peguei, eu comprei sem querer esse livro num sebo, ó, esse aqui, A Infelicidade do Século. Do século. De Alain Besançon. Nossa, a capa já é impactante, né, professor? Mas vou falar assim, que livro, ó, é um livro, se você for olhar, de 144 páginas, é pequeno. Mas pensa naquele livro assim, que disse o que precisava ser dito. E uma das coisas que ele fala, ele chama, ele faz a citação de alguém que denomina o nazismo e o comunismo como gêmeos heterozigotos. Né? Quem conhece biologia sabe que é o gêmeo que vai nascer diferente, mas ele vem do mesmo ventre. Então, ele vai fazer uma análise. Eu acho muito interessante. Eu nem sei assim, ele não é um livro, é da Bertrand Brasil, né? Acho que não tem mais o livro, pelo menos que eu tenha visto, edição nova, né? Talvez comprar usado, sempre alguém pede o passo PDF e tal. Mas ele vai fazer vai analisar no aspecto político, no aspecto filosófico e no aspecto teológico. Os dois, né? Nazismo e comunismo. Então, aqui, ele não deixa dúvida de que você está lidando com coisas da mesma natureza, né? Elementos que têm a mesma natureza. Então, o que acontece é que o Hitler ele foi bem anticomunista, né? Ele foi bem anticomunista. Mas a questão, ele não era anticomunista porque ele não comungava de muitas ideias que o comunismo tinha. Ele era anticomunista porque o comunismo ele é totalitário em sua natureza. Ele só vai funcionar se ele puder mandar em tudo, se ele puder controlar tudo. Ele é uma ameaça para mim, então. Desde a economia até eu sair na rua. Se ele puder controlar tudo, é o que ele precisa.
E o Hitler queria controlar tudo. Então, se eu quero controlar tudo, tu quer controlar tudo, tudo mal, e eu sou do bem. Então, mas isso não significa que ele não comungava, muito pelo contrário, né? Inclusive, depois aqui, não sei se vai dar, mas eu colocar aqui os pontos para a gente trabalhar. Mas esse é um ponto muito interessante. E o outro, eu vou ter mais livro aqui que eu quero mostrar. Inclusive, tem um que é arrasador, né? Que eu não li ainda, eu ganhei, mas ele é arrasador. Esse é o seu post aqui. O senhor quer que eu coloque aqui? Isso, eu quero que ponha, ó, o fascismo moderno. Esse aqui é um autor cristão, tá? E muito bom, Jane Edward Weiss. Mas, olha, ele é um livro assim que ele vai analisar o fascismo, ele vai analisar a situação toda. Eu costumo dizer assim, Caio, você vê um livro meu, que eu risco todos os livros, né? Cheio de risco é porque é bom. Esse aqui todas as partes em risco, porque o que ele coloca assim é... E põe lá, dá para colocar? Vamos ver. Olha lá, está aqui já na tela. E eu pus assim, ó, Fascismo Moderno, excelente livro para quem deseja entender o que realmente é o fascismo e seu parentesco com o marxismo. Então eu pus assim, ó, essa aqui é uma citação dele, na página 24, ele fala assim, ó, o comunismo e o fascismo foram marcas rivais do socialismo. Então, os dois são socialismo, mas são marcas rivais. Ambos atacavam os conservadores, ambos foram movimentos de massa, ambos foram favoráveis a governos centralizadores e rejeitavam a livre economia. E aí aqui a citação. Há importantes diferenças e amargos antagonismos ideológicos entre marxismo e o fascismo. Então, tem antagonismo? Tem. Aí fala, mas sua oposição mútua não deveria disfarçar seu parentesco como ideologias socialistas revolucionárias. Então, ambos eram ideologias socialistas revolucionárias. Agora, eu não sei se você consegue, pode tirar ele aí? Eu ponho outro. Eu queria só fazer uma marcação para o pessoal aqui, para eles saberem. Olha aqui, ó, aqui está aparecendo onde está o meu cursor. Ele aparece na tela aí para o senhor? O meu cursor mexendo? Não? Não. Aqui, ó, e agora ele aparece? Confesso que não, estou vendo. Ó, não. Aqui pretinho. Tô vendo. Ah, tá. Então o pessoal está vendo a hora que a gente está fazendo, ó, é direto. Vocês viram que eu falei o horário momentos atrás, agora são 18h42, ó, 16/11. Então, ela está gravada e vai na íntegra para vocês. Agora eu vou tirar esse e vamos pôr o outro, o senhor pediu, né? Aquele PDF, não é isso? Isso. Aí o PDF, você vai ver assim, aí o PDF você vai ter a lista. Isso, gente, é muito importante. Ô Carvão, você teve aquelas manifestações lá, como é que é, antifascista? Você teve aquela manifestação fascista antifascista. Pois é. Gente, aquilo foi um negócio... Ó, vou falar, antes de você subir aí, vou falar uma coisa, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha na polícia. Tá. E ele pegou e ele falou assim para mim, aí tem uma cena que é famosa daquela manifestação, de uma pessoa que está com roupa, não lembro se camisa do Brasil, bandeira do Brasil, que eles jogam ele no chão e vão, começa a socar ele, né? Os antifascistas, né? Os antifascistas. E aí, eles prendem aquele rapaz. Aquele rapaz, ele foi preso como menor por ter matado a mãe. Ele assassinou a mãe, aquele rapaz, que aparece lá. E esses dias é que eu soube, eu fui visitar esse meu amigo, e deu rolo, porque ele passou essa informação para mim, eu falei assim, olha, meus programas, se tivesse hoje aqui, eu até falar, mas eu tenho um amigo que pode falar nisso. Eu mandei para um amigo meu, que é o Renato Macharete, que faz bastante live no Facebook, e ele mandou para aquele Gustavo Gayer lá. E o Gustavo acabou colocando a informação, mas pôs, inclusive, o nome do meu amigo lá, e isso foi meio complicado, né? Ah, entendi. Mas eu quero assim, que você entender assim, o caos que você vive daquele pessoal dizendo que estão combatendo... nós somos, vou falar assim, nós somos conservadores, esse é o termo, que não tem nada a ver com nazismo nem comunismo. E a gente pensar o seguinte... Você tinha, do outro lado do Atlântico, você tinha os Estados Unidos, que era uma democracia com economia liberal. Perfeito. Esse, sim, deixa eu dizer assim, se você vai chamar alguém de extrema-direita, era eles. Está do outro lado do aspecto político e econômico. Então, os Estados Unidos aqui, e aqui, tanto nazismo como socialismo. Então, o que eu pus aqui? Ó, nazismo e comunismo. Uma das táticas mais comuns da esquerda é chamar de fascista e nazista todos aqueles que se opõem a ela. Todavia, nazismo e comunismo não são polos opostos, são gêmeos heterozigotos, né? Perfeito. E aqui, ó, qual a diferença? Bom, o nazismo, ele foca na raça, né? Ele vai focar na raça. Então, o tônica dele é raça.
O comunismo é a classe. O nazismo, ele é mais aristocrático, ele defende que tem uma classe superior. Já o comunismo, ele apela para uma suposta igualdade, né? Uma suposta igualdade. É só ler Revolução dos Bichos que você sabe, né? Perfeito. O senhor vai adorar o filme, então. Vai adorar o filme. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros, né? Agora, sim, o nazismo perseguiu o comunismo porque ele queria o poder pleno, não porque ele discordasse de tudo, né? E o marxismo é o marxismo quem tem definido nazismo e fascismo como extrema-direita, mas não foi o nazismo que se definiu assim. E aí, subindo aqui, olha só que coisa, eu pus 10 pontos de semelhanças aqui, né? 10 pontos de semelhança. Gente, isso aqui, eu inclusive tenho um post, eu vou mandar o post depois para você, isso aqui mata, gente. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Era o nome do partido nazista. Perfeito. Partido dos Trabalhadores. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas não é. Mas então, assim, você fala assim, o socialista tem que me explicar por que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores não é socialista, né? Ele vai ter que me explicar isso. E aí você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A TRL, soviética. Então, primeira coisa, gente, primeira semelhança, eles adotam isso, né? Perfeito. Segunda semelhança, ambos governaram e governam por meio de um partido único. Você vai para Cuba, você vai para a Coreia do Norte, você vai para a China, era igual a Alemanha nazista, era só o partido nazista e acabou. Que democracia é essa, aliás, na China, se só tem um partido? Gente, vou falar assim, né? É um negócio... Gente, é o duplo pensar de 1984. Perfeito. Né? Tudo isso eu coloco no meu novo livro, assim, no Dragão Vermelho, né? Gente, um conceito, uma teoria, sei lá como a gente chama, uma ideologia, que é o marxismo, que defende a ditadura do proletariado, só pode estar mentindo quando fala em democracia, vamos ser sinceros, né? Sim. Eu quero democracia para impor minha ditadura. Então, ambos eram ditaduras, ambos tinham um partido único. Ambos eram coletivistas, ou seja, o indivíduo, que essa é a diferença que você tinha numa Europa, até mesmo em outras partes da Europa, inclusive Inglaterra, né? Estados Unidos, essa ideia do indivíduo acima do Estado, o indivíduo acima do coletivo, né? Se é bom, é ruim, é outra história, mas tanto o nazismo como o comunismo, eles eram coletivistas. Ambos defendiam um Estado forte, inclusive a frase do Mussolini era, me lembra aqui, não sei se você vai lembrar, era mais ou menos assim, tudo para o Estado, tudo pelo Estado, nada fora do Estado. Então, o Estado era tudo. Então, gente, é só você olhar o comunismo e o Estado, ele assume o lugar de Deus, né? Inclusive, esse foco histórico. Sim. Depois, ponto 5, você tem o culto à personalidade, onde você teve tanto o nazismo como o comunismo, eles sempre defenderam o representante. Você tinha o Stalin e o Hitler, né? E o Hitler, você perfeito. tinha o Fidel Castro, você tem o lá da Coreia, você tem o Mao Tse-tung, isso é o culto à personalidade, né? Sim. Ambos são totalitários. Inclusive, olha, aí eu vou pegar já mostrar outro livro aqui, que é famoso, Origens do Totalitarismo. Espera aí, deixa eu deixar maior, porque senão fica pequenininho. Pronto, professor. Tá aqui, ó. Esse aqui, Origens do Totalitarismo. A Origens do Totalitarismo, ele vai falar tanto sobre o comunismo quanto o nazismo. Então, a Hannah Arendt, isso aqui é um trabalho maravilhoso, né? Maravilhoso, o trabalho dela. Quando acaba tudo ali, ela vai fazer uma análise muito profunda, e ambos eram totalitários, ou seja, é um controle do que você pensa, do que você faz, do que você vai, é um controle de tudo. Então, ambos têm essa característica. Ambos eram contra o cristianismo e a cultura judaico-cristã. A gente precisa dizer, gente, a gente sabe quanto a gente o comunismo matou, e o nazismo, ele fica um pouco disfarçado, gente, porque assim, a Alemanha você tinha muito cristão, né? Era difícil você conseguir acabar com tudo. Tem toda uma história lá. Vou até falar assim, eu tenho aqui comigo um livro assim que é uma relíquia, chama-se Hitler Me Disse, que é do Hermann Rauschning, que era o governador de uma região lá de Danzig, que ele começa a escutar as coisas que o Hitler fala e ele fica assustado. Tanto que ele larga o nazismo, parte do nazismo, e foge para a França e lança o livro antes de começar a guerra. Ele lança no começo de 1939. Caramba!
E lá Hitler lá já fala do que ele fala, assim, inclusive uma das coisas que ele fala assim, o povo alemão ele teve que engolir o cristianismo à força, mas o povo alemão é pagão e a gente precisa recuperar o paganismo da alma alemã, que era a proposta já do Nietzsche e tudo mais, mas a gente também vai longe mais nisso tudo. Depois mas é verdade. Ambos se viam como ambos eram movimentos com perspectivas mundiais. Então, assim, se você for ver o comunismo, ele não acreditava que era algo para um país. Que isso que vou falar assim para você aqui, né? No livro eu coloco muito, é bom falar assim que tem uma coisa que me irrita. A gente fala, mas o que a gente fala tem uma sabedoria muito grande. Assim, porque a ideia deles não é a seguinte, ó, isso aqui é bom, vamos tentar aplicar para ver se dá certo. Não é isso. Ele já disse que é bom e que tem que aplicar porque vai dar certo. Aí quando a gente fala assim para ele, vai para Cuba, o que a gente está dizendo é o seguinte, você não acha que isso é bom? Que isso funciona? Então, vai experimentar. Sim. Ajuda lá. Por que você quer vir? Eu acho que não é bom. Por que você vem? Aí ele vai lá, né? Então, a perspectiva deles, tanto do nazismo como do comunismo, é que aquilo era para algo mundial. Hitler me disse, você se assusta, porque você sabe que ele olhava o Brasil como tipo um país de escravo, ia ser a gente ser escravo da raça ariana, que é aqui inferior, né? Depois, tem mais ponto do que eu imaginei aqui. Mas depois tem assim, ambos se viam como redenção, que essa é uma coisa que eu trabalho muito no meu livro, o Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia. Aqui no Marxismo Selvagem também um pouco, mas ele é mais só a ideia articular, né? Mas lá eu já entro nisso, porque eles não se viam, e o Besançon, aqui nesse livro que eu já mostrei, vai trabalhar muito isso, porque eles se veem como uma espécie de redenção do universo. Nós vamos fazer aqui, tudo vai ficar perfeito e maravilhoso, né? Ele fala assim, o nazismo ia restaurar o mundo em sua beleza, e o comunismo em sua bondade. Então, eles têm uma ideia messiânica, eles são messiânicos. Que maravilha, né? Que maravilha. Depois você tem, ambos eliminavam a visão do transcendente e pregavam a redenção sociopolítica. A ideia assim, não tem nada depois, você tem que resolver o problema aqui. Tanto que se você vai ver o discurso do nazismo, não tem nada depois, o discurso do comunismo, não tem nada depois da morte, o homem é só carcaça, né? E o nazismo, pegando ali o Nietzsche vai ser muito claro. Eu sou contra, lá no Zaratustra ele fala, né, as pessoas que procuram uma razão além das estrelas para realizar alguma coisa, né, ele vai para lá. Então nega a transcendência. O próprio personagem é um antagonismo a Jesus Cristo, né? A Jesus Cristo. Eu li as obras de Nietzsche. Ambos prenderam ou mataram cristãos discordantes. Então, tanto o comunismo, assim, for olhar lá, para quem quiser ver a história do Refúgio Secreto, tem filme chamado Refúgio Secreto, acho que deve ter até na Prime, na Netflix deve ter. Mas tem um livro, né? Melhor sempre o livro. Sempre melhor o livro. Então, o que aconteceu, né? Ambos foram apoiados e fortalecidos pela teologia liberal. Estou falando aqui uma coisa mais da área técnica, né, da teologia. Teologia liberal é a desgraça da humanidade, tá, gente? Teologia liberal se você vê cristão ao lado desses comunistas aí, com suas exceções, eles são teólogos liberais. Eles não são pessoas que acreditam na Bíblia. Eles são a casca de cristão, tá? Ambos foram apoiados e fortalecidos pela teologia liberal. Ambos deram a si mesmo o direito de matar pelo bem da humanidade. Você sabe que eles matavam, mas está matando pelo bem da humanidade, né? Isso é outra coisa lá. Ambos constituíram uma espécie de religião política. Acho que só tem mais um ponto ali no final, né? Tem aqui. Uma coisa assim Vou deixar os dois últimos aqui, assim. Ó. Uma coisa interessante, um dia eu vi uma discussão com um ateu, né? E a pessoa falou assim, vocês falam que a religião matou gente, mas o ateísmo também matou gente. Olhe para o comunismo e para o nazismo. E esse ateu, ele pega e ele contra-argumenta da seguinte forma, ele diz assim, mas esses dois movimentos que você fala, eles eram muito semelhantes a uma religião, né? Então, assim, eles mesmos reconhecem essa semelhança. E por último, gente, eles eram milenaristas. O milenarismo, Caivano, é um conceito, assim, de alguns grupos na história da igreja que eles acreditavam que, pela sua própria força e capacidade, eles conseguiriam transformar o mundo e esse mundo ser um mundo perfeito e maravilhoso, né? Então, tem uma frase do Hitler que ele fala assim, o terceiro Reich vai ser um reino que vai durar 1000 anos. Sim, então, assim, perfeito. Você já tem lá. E quem conhece um pouco
da perspectiva comunista é que ele vai criar um sistema que vai ser perfeito e tudo mais. Então isso era o que eu queria compartilhar para a gente ver o que está aí. Não, pô, inestimável isso que a gente está fazendo aqui realmente, né, professor? É levar as pessoas ao entendimento. O senhor colocou de uma forma didática, obviamente, que o senhor é professor, eu não tinha essa pretensão, estava só tentando levar, mas o nosso encontro realmente transcende a razão, né? É o que me parece aqui, eu tenho que reconhecer. E o senhor colocou de maneira didática que dá para ver, está aqui, ó, a prova está aqui, né? A prova cabal de que não dá para você entender nazismo, fascismo como órgãos de direita, aí, institucionalização da direita. É ignorância pura, né? É ignorância pura. Ou vamos falar assim, na maioria das vezes, má fé. Má fé, desonestidade intelectual igual má fé. Agora, perfeito, eu queria só ler uma frase aqui. Por favor, fica à vontade. Aqui é um livro muito simples, do Flávio Quintela, que chama Mentiram e Muito para Mim. Né? Tá, eu vou até anotar, isso eu não li. Mentiram e Muito para Mim. E ele, assim, uma das mentiras que ele fala que mentira é que o nazismo é de direita, né? E ele coloca uma frase, eu gosto dessas frases de abertura, o meu livro, assim, tá cheio de frases na abertura, que eu gosto muito, né? Mas ele colocou uma frase do Adolf Hitler aqui, ele não deu a fonte. Então, eu sempre sou cuidadoso, mas eu, assim, dou a confiança ao autor, que ele sabe a fonte, né? Olha a frase do Adolf Hitler aqui, que eu acho que essa aqui você bate na cabeça da pessoa. Nós somos socialistas, somos inimigos do sistema econômico capitalista vigente. Então, você vai dizer que acabou, né? Você vai dizer que ele é o quê? Aí, assim, e agora eu, né? Esse aqui eu ganhei, ainda não li, mas é de um autor, assim, muito... Esse autor, ele, inclusive, é uma pessoa, se você procurar, ele é uma pessoa, assim, de muita influência na política americana, chama-se Dinesh de Souza. Tem um material dele que eu estou arrumando para outro trabalho, mas olha aqui, ó. A Grande Mentira. Expondo as raízes nazistas da esquerda. Né? Aí ele vai... Grande mentira. Aí aqui atrás está aqui, ó. Qual é a grande mentira da esquerda? Que os conservadores são fascistas, até mesmo nazistas. Né? Aqui na parte de trás, aqui na contracapa. É a grande mentira. Então, aí ele vai mostrar tudo aqui. Eu tinha até separado, mas eu não consegui fazer o que eu queria. Uma citação do Friedrich Hayek. O Hayek, digamos assim, da escola austríaca lá, né? Ele tem essa pegada assim, bastante. E tem um livro dele muito interessante, todo mundo tem que ler, que é O Caminho para a Servidão. E aí ele fala assim, ó, o conflito entre o fascista ou o nacional-socialista e os outros partidos socialistas deve ser amplamente considerado como tipo de conflito que necessariamente surgirá dentre facções socialistas rivais. Então, diga assim, é o PSOL contra o PT, né? Assim, nazista contra comunista é o PSOL contra o PT. Eles têm a mesma coisa ali. Então, aí assim, o elemento dominante, ele vê lá e fala assim, não, é que você é extrema-direita, né? Não, vocês são gêmeos heterozigotos. A única diferença é que vocês têm... Os dois querem mandar demais, então fica a briga. Mas que vocês não são... Vocês dois são da esquerda e a direita é outra coisa. Né? E aí, se os dois querem mandar demais, um tem que eliminar o outro, porque não vão conseguir dividir nada, né? Não é porque Satanás está brigando por Beelzebub que um é bom e outro é ruim. Né? Exatamente, e aí, perfeito. Eu vou falar assim, que aí entra eu vejo assim muito, né, nas discussões, uma forma de argumentar assim que é muito falaciosa. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Eu tenho lá no meu site, tenho lá no meu canal, uma série que eu falo Marxismo e Família, mostrando que dentro da ideia marxista, a família é algo que tem que ser eliminado, né? Perfeito. E aí, Caivano, alguém escreveu lá embaixo assim... Vou pôr aqui, ó. Aí é o site. Aí é o site, isso, para o pessoal... Que é o nome do canal também, né? Que eu estou falando, no canal tem essa série de vídeos que chama Marxismo e Família. Já ponho já. E aí alguém escreve lá assim, Caivano, mas você viu o Bolsonaro? Casou não sei quantas vezes. Você viu o Trump? Já está não sei quantos casamentos. Aí eu falo assim, gente, por que eu citei o Trump e o Bolsonaro em algum lugar aqui? Porque a pessoa pensa assim... Gente, as pessoas precisam entender o seguinte, o nazismo
ele é errado porque ele é errado, porque o que ele concebe é errado. Aí, assim, se alguém falar mal do nazismo e depois fizer uma coisa errada, não justifica o nazismo. Então, a mesma coisa. Se o Bolsonaro amanhã... o Bolsonaro pôs uma ditadura. Não mudou nada. O comunismo continua não prestando. A única diferença é que o comunismo não presta e o Bolsonaro também não. Mas que não mudou nada, não mudou. Mas as pessoas pensam assim, que o problema do pensamento esquerdista é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro for falho, então o esquerdismo é correto. Não, gente. Bolsonaro sem Bolsonaro, ele é errado, ele é prejudicial. É só você ir para a Venezuela. Eu não vou entrar muito aqui, mas eu fiquei com 3 venezuelanos aqui em casa por quase 2 anos, né, morando comigo. Olha. Que é parente da minha esposa. Exilados de lá. Eles não estavam bem exilados. Na verdade, eles vieram fazer visita aqui. Aí politicamente não, mas... Perfeito. Fechou. Filho, não nem querer falar nada, não. Olha, só para você ter ideia, agora aqui, só para você ter ideia, Caivano, ela falou para mim, a minha cunhada, irmã da minha esposa, que lá em Caracas, vários prédios tinha pintado assim o olho do Chaves, como se fosse assim, o grande irmão vigia você, né? E ela falou assim, você passava no quartel e estava escrito assim, todos os quartéis estava escrito assim, socialismo ou morte. Qual é a raiva que a gente fica? É quando vem um juiz do Supremo, né, do Supremo Tribunal Federal, dizer que lá é uma ditadura de direita. Gente, é como se a pessoa dissesse assim, deixa eu falar, vocês são idiotas. Exato. Quer pensar, né? E instituiu agora o programa de combate à desinformação, PCD, né? É maravilhoso isso. Isso é George Orwell, né? Puro, 1984. E que o senhor vai assistir o Sombras de Stalin, o senhor vai ver que o primeiro personagem ali, um dos primeiros que aparecem, é ninguém mais, ninguém menos que Eric Blair, que é George Orwell. Ele não utilizava o próprio nome. E eu fiquei... eu já o achava um gênio, né? Porque ele foi uma pessoa que escreveu 50 livros, tendo morrido aos 50 anos de idade. Só que a gente tem que lembrar que uma criança não escreve. Então, que ele escreveu 50 livros num prazo de vida muito curto, né? É um gênio. E o Revolução dos Bichos, eu não vou dar spoiler de novo, mas o Revolução dos Bichos é a visão dele do que era o comunismo na Rússia. Era a Revolução Bolchevique pura ali, né? Exatamente. Agora, uma coisa interessante, agora não vou lembrar... Vou pôr o seu canal aqui para as pessoas. Gente, não se esqueçam, está aparecendo aqui embaixo o canal do professor Eguinaldo, não é Egberto, como eu falei, me desculpe também o professor Eguinaldo Hélio. Eu já acostumei. Assim, agora, você não lembra qual foi o livro que eu li, e a pessoa ficou espantada do Orwell conseguir retratar como era o sistema sem ter morado lá. Né? Sem ter ido. Porque, gente, é uma coisa assim, fora de série. Gente, realmente... E outra, né, Caivano? Ele hoje tem fornecido assim para nós várias perspectivas esse andar da carruagem totalitário que a gente está vivendo, desde o duplo pensar, novilíngua e uma série de coisas aí, né? Verdade. Inclusive, eu falo muito nas minhas palestras que você está tendo uma verdadeira alquimia dos termos, né? Para realmente mudar o pensamento das pessoas. Sim. Então, é uma coisa assim fora de série a maneira como eles falam. E a gente tem que... que só isso assim... eu vou falar aqui, eu vou até chamar a atenção, eu faço um programa chamado no meu canal, Programa Missão Atenas. Né? Eu fazia toda semana, ficou cansativo, faço uma vez por mês lá. Mas eu fiquei assustado, eu fiz o programa 25 e acho que o 27, sobre cultura anticristã em formação. Estou pesquisando, eu achei um verbete na Wikipédia chamado cristofobia. Não, perdão, cristofascismo. Cristofascismo. Nossa, porque a cristofobia acontece muito no Islã, né? Nos radicais islâmicos, Talibã, ISIS e tal. Aí, cristofascismo.
O que é um cristofascista? Eu fui ler lá o que é um cristofascista. Você é um cristofascista. Qualquer pessoa que não concorde com a política de esquerda é cristofascista. Tá lá. Qualquer pessoa que seja contra o modelo, que seja contra o modelo de família, digamos assim, natural, é um cristofascista. Qualquer pessoa que seja contra a política de aborto é cristofascista. Está tudo lá. Inclusive, teve eu acho, não sei se ele é professor de universidade, eu baixei depois, qualquer coisa eu passo para você, um livreto de 50 páginas descrevendo os cristofascistas. Se você é a favor do Bolsonaro, você é um cristofascista. Então, assim, que maravilha. O que é isso, gente? Você cria linguagem, você cria palavras para tentar. Inclusive, assim, eu achei muito... Eu achei isso porque... Estou pondo a resposta lá embaixo, professor, o senhor está vendo? Ó. A nossa nazismo, conclusão. Deixa ele rodar aí. Eu acho que a gente matou aqui, né? Com aquela aula toda de história, com tudo aqui, a gente chegou onde a gente tinha que chegar. Então, se o pessoal está aqui, está esclarecido, acho que era bom assim, as pessoas pegarem essa live aqui e divulgar, né? A gente fez uma introdução longa, mas eu acho que foi interessante também, né? Para ter as raízes todas, mas eu acho pegar as duas lives aí e divulgar, porque as pessoas precisam entender que isso está sendo usado de arma. É a arma ideológica da mais terrível que tem. Se a gente começar a tentar para isso, o negócio vai ficar difícil. Não, e o senhor já sinta-se totalmente à vontade, se quiser pegar essa live que o senhor está aqui, colocar no seu canal também, fica à vontade, pode baixar, pode pegar, colocar lá, vai ser um prazer saber que também lhe foi útil, né? E que pode chegar a mais pessoas, porque às vezes ficar só em um canal acaba não sendo devidamente espalhada, né? Eu não tenho como agradecer-lhe mais, de novo, assim, uma pessoa que eu vou revelar aqui para o senhor, porque as pessoas do meu canal já sabem disso, né? Por conta dos estudos, por conta da filosofia, por conta de tudo que um advogado passa para, de fato, se construir como cidadão do mundo, como um ser humano, entender liberdade, entender tudo que a gente vive, por algum tempo, questionando até, entre aspas, aqui, a autoridade divina, eu me autodenominei um ateu. E de uns anos não, mas de um ano para cá, eu venho questionando até o próprio ateísmo, porque, na verdade, eu falava, não, eu sou ateu, não, sabe quando você não quero mais acreditar? Essa que era a grande verdade, porque para mim tinha que ser meio que matemático, né, muito lógico, e certas coisas a gente não tem como explicar dessa maneira. Então, acabei me afastando. Só que ouvindo de pessoas muito próximas, né, por conta das minhas atitudes, do meu modo de ser, as pessoas viravam e falavam, para de falar que você é ateu. Porque você não é ateu. Cara, você é mais cristão que muito cristão que vai lá na igreja todo domingo, então para. Você está falando... Sabe o que as pessoas pensam de você, Caivano, quando você fica falando? É que você é um bobo. Tá bom. Então parei de falar. E aí, de um ano, mais ou menos um ano para cá, ouvindo uma determinada pessoa, até de partido político, que eu não vou revelar, mas que tem uma... Não é propriamente uma verborréia. O que ele fala tem muito fundamento. Ele tem uma oratória, né? Um poder retórico muito grande. E ele me convenceu que realmente, falar do jeito que eu estava falando só porque eu não acredito da forma como as outras pessoas acreditam é uma grande besteira, né? Então, sou cristão de fato. Sigo o estoicismo, que é uma vertente filosófica que foi muito utilizada e representada pelo próprio Cristo enquanto viveu ali entre os romanos, né? Eram os principais, epicurismo e estoicismo. Exatamente. Inclusive, assim, se você for lá em Atos 17... Vou anotar. Anota aí. Atos 17, do versículo 15 a seguir, né? Tá. Atos 17, 15. E lá é quando Paulo chega em Atenas, um dos grupos que ele debate, que ele conversa, eram epicureus e estoicos, né? Olha, que legal. Porque era aquilo, né? A pessoa ia para a praça lá, e a praça era isso mesmo. Praça hoje é para bandido e... infelizmente, né? De bandido e prostituição. Uma praça lá era um lugar onde a pessoa conversava. Praça lá era o Facebook, praça lá era o... Né? É verdade, bem colocado. Eram as redes sociais do momento. Redes sociais da época. Não é redes sociais. Vamos lá para a praça, né?
conversar. E ele vai lá e ele vai conversar com essas pessoas todas. Ele é alguém que vem de fora, eles gostavam lá. Então é legal assim, você sentir aquele clima da praça, e você vê Platão, o Sócrates mesmo, né? O Sócrates ia para o boteco, dá a impressão assim, você lembra se o Sócrates ia para o boteco, sentava lá, conversando com os amigos e ficava filosofando. Então, aí, o apóstolo Paulo chega lá, o lugar onde ele vai conversar com esses epicureus e estoicos. Aí você fala do estoicismo, eu lembrei, né? O famoso Zenão de Zenão, Eleia, né? Zenão de... eu não lembro agora. Peraí, vamos pôr no Google. É o Zenão de algum lugar. O Google sabe, mas vamos dar essa informação, que é bacana, né? O Zenão aí ele vai falar. Zelão de... Ele já vai... De Eleia, exatamente. Na verdade, são dois, né? Tem um zelão de Ciro aqui e o zelão de Eleia. É isso mesmo, existiam dois. Professor, eu não tenho como agradecer-lhe mais, de verdade, estou pensando dessa maneira, como eu lhe disse, não é retórica, não tenho como explicar esse nosso encontro, né? A não ser algo que eu não tenho controle, que talvez tenha um desígnio por trás disso, mas, de qualquer forma, me sinto extremamente honrado por o senhor ter aceito o meu convite. Na verdade, acho que é aceitado o meu convite e vindo aqui, né, sem tanta preparação. A gente se falou, acho que no final de semana passado, né, e já aí me deu o estalo na hora, eu lhe fiz o convite, o senhor de pronto aceitou, então quero lhe agradecer imensamente, e aí deixo o senhor para dar até logo e dizer as suas palavras. Já viram aqui, o canal continua aqui, mas o professor tem as suas redes sociais aqui, ó, gente, é que aqui não dá para pôr os dois, vou ter que trocar. Mas então procurem-no, sigam-no também e sigam o canal, gente. E eu quero agradecer o convite, eu fiquei assim muito honrado, né? A gente fica meio preocupado, né, se a gente consegue entender, né? Eu inclusive, como eu falei, vou até confessar, eu perdi o sono, e aí eu não conseguia dormir, eu falei, vou ouvir a live dele, e eu vi ela todinha, né? Eu vou, pra dizer assim, como eu presto atenção. Foi assim, é uma coisa impressionante, mas eu lembro que você falou do Bastiat, e você foi falar final do século XIX, você falou século XX, mas assim, exatamente. Isso assim, mesmo. Eu vi, tu acha assim, muito, muito boas as citações, né, as coisas assim, porque história é um negócio muito amplo, né, para a gente pegar tudo aí. Mas foi muito bom. E assim, pela liberdade que você me deu para falar, para comentar, né, me deu plena liberdade. E então eu fico assim muito grato. Me senti muito à vontade e desde assim que Deus abençoe, que prospere bastante, que o pessoal possa mesmo captar bastante coisa que você está colocando aqui. O canal seja aí muito abençoado e a gente vai estar divulgando aí também esse vídeo canal, tá bom? Eu que agradeço, amém, as suas palavras, e já fica o convite. Então, se o senhor gostou, se sentiu à vontade aqui no canal, a gente pode depois, porque é o que o senhor falou, história, nossa, tem uma amplitude, né? Não tem fim. A gente pode falar de vários assuntos, filosofia, colocar a religião, falar da Bíblia num contexto histórico, vai ser maravilhoso. Então, já fica o convite para o senhor voltar, a gente vai programando aí, vamos estar mais em contato, em virtude, gente, o pastor Eguinaldo vai participar lá do lado B, né? Vai ter um programa, ainda a gente está definindo, espero que isso também tenha uma longevidade grande, porque levar cultura para as pessoas é de extrema importância. Então, o senhor está convidado a voltar. Pessoal, só relembrando, isso foi gravado, mostrei para vocês, então vocês vão perceber, foi na íntegra, não teve nenhuma interrupção. É fácil perceber pela contagem de tempo, né? Vocês vão perceber que vai estar na íntegra aí. Então curtam, compartilhem, porque devo estar falando com vocês aí no chat, tá bom? Mais uma vez, obrigado, pastor Eguinaldo. Eu que agradeço. Até logo. E obrigado a todos. Até a próxima.